Bom, então vamos lá. De onde paramos? Passando os facultativos, vamos para os inalistáveis. Quem é que é inalistável? Opa, esse cara, o inalistável, o nome já diz, né? Não pode se alistar. Ele não pode se alistar, não tem título de eleitor. Não pode ser ouvido nas urnas. Esse cara, meus amores, ele não é cidadão. O inalistável não é cidadão. Não é cidadão. Tá, Nelson, mas e quem são eles? Os estrangeiros, para começar a conversa. Estrangeiro não é cidadão. Não tem título de eleitor. Não pode votar. Não pode ser ouvido nas urnas. É inalistável. Os conscritos não são cidadãos. Nelson, o que é um conscrito? É aquele cara que presta serviço militar obrigatório. É aquele cara que presta serviço militar obrigatório. É aquele jovem de 18 anos incompletos que é convocado para o serviço militar. Não é um militar de carreira. Já eu falo do militar de carreira. Não é um militar de carreira, é um militar que presta serviço militar obrigatório. Vai ficar 1 ano no exército, 10 meses a 1 ano prestando serviço militar obrigatório. Esse cara, se aos 16 aninhos tirou o título de eleitor facultativamente, quando ele for convocado, o título ficará suspenso. Se ele não tirou ainda, completou 18, eita, eu quero tirar, mas foi convocado, não pode tirar enquanto estiver prestando serviço militar obrigatório. É aquele cara que quando você passa na frente de um quartel, meio-dia, solzão do meio-dia, 1 da tarde, tá lá ele jogando golfe. Não sei se você já viu alguém jogando golfe, meio-dia na frente de um quartel. O cara tá lá Só que ao invés de um taco de golfe, é um estrovenga no mato alto. Ele nunca acha a bolinha, mas às vezes acha o dedão. Ele tá lá e... Aquele cara é um conscrito. Se você parar lá na frente do quartel, baixar o seu vídeo, o vídeo do seu caso assim, ô cidadão, ele não vai te responder, porque conscrito não é cidadão. Essa foi horrível, não foi? Nossa, essa foi horrível. Mas enfim, conscrito não é cidadão. Certo? Ok? Além disso, não são cidadãos, os menores de 16 anos. Ou a eles equiparados. Certo? Os absolutamente incapazes, esses não são cidadãos. Nossa, deu um soninho agora. Peraí, só um segundo. Pronto. Pra você não me ver bocejar. Se bem que agora é tarde. Cadê? Vamos lá. Nelson, e os inelegíveis? São inelegível aquele cara que não pode ser eleito. O nome já sugere, né? Não pode ser eleito. Quem são eles? Quem são os inelegíveis? São inelegíveis. Primeiro, os inalistáveis. Todos esses caras aqui não são cidadãos, são inalistáveis. Você não pode tirar título de eleitor, não pode votar. Se não pode votar, não pode ser votado. Se ele não pode tirar título de eleitor, não pode votar. Se não pode votar, não pode ser eleito. Os inelegíveis são... os inalistáveis são inelegíveis. Além disso, os analfabetos. Analfabeto não pode ser eleito. Ele vota de forma facultativa, perceba. Vota de forma facultativa. Pode votar, mas não pode ser eleito, não pode ser votado. Peraí, Nelson, e o caso Tiririca? Por favor, não confunda o conceito de analfabetismo do MEC com o conceito de analfabetismo da Justiça Eleitoral. São coisas completamente diferentes. Para a Justiça Eleitoral, se eu souber ler e escrever um pequeno texto, eu sou, para fins eleitorais, alfabetizado. Certo? Para fins eleitorais, eu serei alfabetizado. Ok? Certo? Posso? Então, eu me lembro que quando Tiririca foi eleito, a Justiça Eleitoral, ele foi eleito com uma margem gigantesca de votos. Tiririca é o 2º deputado mais votado de toda a nossa história. Ele só fica atrás do já falecido Enéas. Lembra de Enéas? Meu nome é Enéas. Enfim, Enéas, os mais velhos vão lembrar. Enéas é o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil. O 2º colocado é Tiririca. Só que, quando Tiririca foi eleito, a oposição disse assim, ei, peraí, juiz eleitoral, esse cara é analfabeto, esse cara é inelegível. E aí o juiz eleitoral, juntamente com o Ministério Público Eleitoral, convocou Tiririca para fazer uma prova.
Uma prova. Para o MEC, Tiririca é analfabeto. Para a Justiça Eleitoral, que é o que nos interessa, se ele souber ler e escrever um pequeno texto, que não seja o próprio nome, se souber ler e escrever um pequeno texto, é alfabetizado para fins eleitorais. E foi o que aconteceu. Ele foi convidado, ele apareceu diante do juiz eleitoral e ele leu a manchete do dia do jornal. Sabe a manchete do dia? Sabe a manchete? Aquilo que você, quando para no trânsito, fica procurando no sinal. Leu a letra garrafais, as letras garrafais, o título e o subtítulo. Leu. Leu certo? Não. Ele comeu algumas palavras e falou outras que não estavam lá. Mas leu. O importante é que ele leu. Aí ele foi escrever o pequeno texto. O texto tinha 2,5 linhas, segundo o Jornal Nacional, né? Mostrou lá no jornal. Escreveu. Bateu recorde de lentidão, diga-se passagem, mas escreveu. Assassinou a gramática portuguesa, / brasileira, assassinou com cedilha, mas escreveu. Opa, escreveu e leu, o cargo elegeu. Tiririca é um deputado legítimo, eleito e reeleito. Por quê? Porque para fins eleitorais ele é alfabetizado. Alfabetizado. Certo? Ok? Dúvidas? Posso passar? Bom, e o ponto mais importante de todo o artigo 14, aliás, de todo o assunto direitos políticos, o mais importante está lá no parágrafo 7º do artigo 14, que é a inelegibilidade reflexa. A inelegibilidade reflexa. Posso? Vamos nessa? Posso. Vejamos. O artigo 14, parágrafo 7º diz assim, senhoras e senhores. O 14, parágrafo 7º fala assim, meus amores. São inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau ou por adoção, do presidente da República, do governador do estado ou do território, do Distrito Federal, de prefeitos, ou de que os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato a reeleição. O que, Nelson? O que, Nelson? Como assim, Nelson? Peraí, vamos lá. Eu vou lançar a mão aqui de só um segundinho. Direitos políticos. Só um segundinho. Pronto. Vamos falar aqui, senhoras e senhores. Preste atenção no que eu vou te mostrar agora, senhoras e senhores. Eu vou passar aqui um pouquinho, porque... Opa. Tá aqui, ó. Aqui está o parágrafo que eu acabei de ler com vocês. Bem pequenininho, quase ilegível, tá? Ok? Esse aqui, ó. Tá bom? É o mesmo parágrafo. Mas o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, são inelegíveis os parentes até segundo grau do chefe do executivo. Que chefe do executivo, Nelson? O governador, ou o prefeito, ou o presidente. Imagine aí o chefe do executivo, certo? Qualquer deles, prefeito, governador ou presidente. Eu vou dar um exemplo aqui com o governador, é um exemplo mais didático. Imagine que esse é o governador do seu estado, tá? Seus descendentes, seus parentes até segundo grau, descendentes, seu filho, primeiro grau, é inelegível. Seu neto, parente de segundo grau, é inelegível. Seus pais, parente de primeiro grau ascendente, é inelegível, são inelegíveis. Seus avós são inelegíveis. Sua esposa, aliás, sua nora aqui, ó, Nossa Senhora, essa nora maravilhosa aí, é parente por afinidade, inelegível. Percebe? Parente de primeiro grau, diga-se passagem, inelegível. Tá? É parente por consanguinidade, o filho, por exemplo, e parente por afinidade, ou adoção também. Nesse caso de nora, sogro, sogra, é tudo afinidade, certo? Sua esposa é inelegível. Seu sogro e sua sogra são inelegíveis. Aqui é parente por afinidade, no caso o sogro, e desafinidade, no caso a sogra, mas tá valendo. Seu cunhado é inelegível. Por quê? Porque é parente de segundo grau, por afinidade ou desafinidade, depende do cunhado.
Mas vamos lá, de novo. Os parentes, senhoras e senhores, do chefe do executivo. Deixa eu voltar aqui pro tio já. Os parentes do chefe do executivo. Parentes do chefe executivo, até segundo grau. Nelson, como é essa história de grau, Nelson? Eu não sou da área de direito. É o seguinte, todas as vezes que anda uma casinha é um grau, certo? Por exemplo, imagine aí seus pais. Eles são teus parentes ascendentes, né? Você ascendente, você é descendente deles, eles são seus ascendentes. De você para o seu pai anda uma casinha, é um parente de primeiro grau. Seus avós, para chegar aos seus avós você tem que passar pelos seus pais, não é? Pai é primeiro grau, avô é segundo. Percebe? Seu tio, para tio tem que chegar no seu pai, subir pro seu avô, filho do teu avô que não é teu pai é teu tio. Opa, tio é parente de terceiro grau. Tio pode se candidatar. Tio não é inelegível. A filha do teu tio é a tua prima. Não é? Prima. Parente de quarto grau. Pode se eleger? Pode. Pode se candidatar. Por que, Nelson? Porque é parente de quarto grau. Parente de quarto grau nem é parente. Por isso que na família o primo pega a prima pega o primo, aquela confusão pegando o outro. Mas por quê? Porque pode. Parente de quarto grau. Putz, Nelson, quer dizer que podia ter pego? Podia, minha filha, podia ter pego seu primo. Ou podia sim, meu filho, podia ter pego sua prima. Não pegou, paciência, né? Talvez dê tempo, talvez não. Mas o fato é que podia ter pego parente de quarto grau. Ah, Nelson, mas eu tenho uma prima de segundo grau. Ai, nem parente é. Primo de segundo grau, né? É o filho do teu primo, né? Nossa Senhora. O que eu quero mostrar pra vocês aqui, o que me interessa mostrar pra vocês é... Opa, peraí. Aqui. Olha, aqui está o governador, certo? Confere? Estou dando um zoom out. Pronto. O governador está aqui, ó. Seus parentes até... Olha os pais. Primeiro grau, segundo grau. Seus parentes até segundo grau, na linha ascendente. Ou parentes até segundo grau, na linha descendente, ó. Primeiro grau, segundo grau. Sejam consanguíneos ou por afinidade, uma nora, um genro, um sogro, uma sogra, um cunhado. Ou mesmo por adoção, se for até segundo grau. O cônjuge e os parentes até segundo grau do chefe do executivo, eles são o que? Eles são inelegíveis. Salvo se esse parente ocupa cargo público e é candidato à reeleição. O parente já ocupa cargo público e se candidata à reeleição. Eu não sei se eu entendi isso não, Nelson. Eu falei há pouco da mesa digitalizadora. Deixa eu usar ela aqui. Deixe-me usar a mesinha digitalizadora. Vou abrir aqui. Tá? Pronto. Pronto. Olha só. Vou pegar aqui minha canetinha. Vou sair da sua frente para não atrapalhar. Olha só, pessoal. Opa. Ah, esqueci. Ó, essa mesinha tá desregulada. Esqueci desse detalhe importante. Mas vamos lá. Imagina que aqui seja o Estado, certo? Ok? Aqui é o Estado. Então, o chefe do executivo... O chefe do executivo, o governador, no caso do Estado, né? No caso do Estado é o governador, confere? Seus pais, parente de primeiro grau, olha, só andei uma casinha. Seus avós, parente de segundo grau, andei duas casinhas. Percebe? Eita, não tá saindo aí, né? Pronto, passou. Seus filhos, olha só, parente de primeiro grau. Primeiro grau. Poxa, Nelson, por que de primeiro grau? Porque é só uma casinha, está diretamente ligado. Seus netos, parente de segundo grau. Eles são o que? Eles são inelegíveis dentro do estado do governador. Tá? A esposa ou o marido, né? Para as meninas não me acharem machista aqui, a esposa ou o marido, cônjuge, é inelegível.
O sogro, a sogra, parente de primeiro grau por afinidade ou desafinidade, no caso da sogra. Certo? Tô brincando, tá? Em relação à sogra, minha sogra caiu do céu. A vassoura dela quebrou, daquela condenada, caiu na minha cabeça. O irmão é filho da sogra, não é? Filho é como se fosse um irmão para tu também. Ela é por afinidade, teu cunhado, parente de segundo grau. Certo? Ok? Olha aqui, teu irmão é filho do teu pai, tá aqui, ó, filho do teu pai, tá aqui. Parente por colateral, de segundo grau. Certo? Esses parentes podem se candidatar a algum cargo público? Podem, mas não no estado onde fulano é o governador. Pode ir para outro estado, mas aquele estado não. Aquele estado não. Pode se candidatar a prefeito aqui fora. Certo? No município de outro estado, mas aqui não. A não ser, presta atenção agora, a não ser que esse parente já seja ocupante de cargo público, vamos imaginar, o irmão aqui, o irmão já é vereador em um município qualquer, ou já é deputado estadual, ou deputado federal por esse estado, e agora ele quer se candidatar à reeleição. Se ele é candidato à reeleição, aí é outra história. Aí o buraco é mais embaixo. Se o parente é candidato à reeleição, ele pode sim se candidatar. É o que diz aqui, ó. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Vou te dar um exemplo. Um governador que tivemos aqui em Pernambuco ficou muito famoso, lançou-se presidente, mas também ficou famoso. Um dos motivos da fama é que ele era um excelente governador, mas além de ser um excelente governador, um político muito hábil, ele também ficou famoso porque ele morreu durante a sua candidatura a presidente da República. O ex-governador Eduardo Campos. Eduardo Campos, ele tem um exemplo muito claro, alguns exemplos muito bons. O primeiro exemplo, Eduardo Campos, quando se candidatou, assim que ele se candidatou, também se candidatou naquela mesma situação, naquela mesma ocasião, a sua mãe, Ana Reis, hoje ministra do TCU. Veja, Eduardo Campos e a mãe, parentes de primeiro grau, em linha reta. Aí você assim, poxa, e eles puderam se candidatar? Ele não era governador ainda, ele era candidato a governador e ela candidata a deputada federal na época. Deputada federal. Nenhum dos dois era inelegível porque nenhum dos dois era chefe do executivo. Aí os dois foram eleitos naquela ocasião, Quando ele botou o pé no cargo de governador, todos os seus parentes se tornaram inelegíveis. Mas sua mãe não era mais candidata, ela também tinha sido eleita. Havia sido eleita. E ela agora é deputada federal. 4 anos se passaram. O governador Eduardo Campos se candidatou à reeleição. Ele já era governador, candidato à reeleição. Seus parentes já eram inelegíveis, menos a sua mãe, para o mesmo cargo, para o cargo que ela já ocupava. É o que diz aqui o finalzinho. Salvo se a mãe dele já é titular de mandato eletivo e ela era candidata à reeleição. Ele foi reeleito, ela também. Certo? Durante o primeiro mandato dele, a prima dele, lembra da prima? A prima dele se candidatou a vereadora em Recife. Pode se candidatar? Pode, porque prima é parente de 4º grau. Lembra disso? Eu tenho certeza que alguns marmanjos abandonaram essa aula agora para ligar para uma prima querida, enfim, mas volta para cá. Depois você ligar para sua prima, volta para cá. Aquele telefone que você ouviu tocando provavelmente era minha prima, deve estar assistindo ao vivo. Agora não, meu bem, agora é tarde. Mas enfim, senhoras e senhores, o fato é que no estado de Pernambuco, todos os parentes consanguíneos, por afinidade ou por adoção, do governador são inelegíveis. Eu gosto muito do exemplo de Sarney e Rosiana. Rosiana Sarney era a governadora do estado do Maranhão quando Sarney tentou se candidatar ao Senado. Mas ele era o pai da governadora, parente de primeiro grau. O que foi que ele fez? Ele teve que transferir seu título de eleitor para o estado do Amapá. Sarney, muita gente não sabe, mas Sarney foi eleito senador pelo estado do Amapá.
Percebe? Por que, Nelson? Porque no Maranhão ele era inelegível. Ele não era senador candidato à reeleição, ele queria o primeiro mandato, então ele era o quê? Inelegível. Simples assim. Simples assim. Certo? Dúvidas? Dúvidas? Posso passar? O que mais, senhoras e senhores? O que mais, senhoras e senhores? Garotinho e garotinha. Garotinho e Rosiana Matheus. Garotinho, enquanto governador do Rio de Janeiro, tinha uma popularidade que batia no teto. A popularidade dele era tão grande que ao invés de ele se candidatar à reeleição, ele se desincompatibilizou. Ele saiu do cargo para se candidatar a presidente. Lembra disso? Ele conseguiu transferir sua popularidade para sua esposa. Ela foi eleita no lugar dele governadora e ele não foi eleito presidente. Quando ela botou o pé no cargo, ela se tornou uma governadora. Massa, ótimo, fantástico. Ele, outrora governador, se tornou o quê? Se tornou inelegível. Ele agora era inelegível no estado do Rio de Janeiro. Percebe? Por quê? Rosiana, sua esposa, cônjuge, se tornou a governadora do estado. Notou? Ok? Certo? Bem, vamos fazer aqui uma parada e daqui a pouco a gente volta com mais direitos políticos.